Olá, tudo bem? Sou o psicólogo Manuel Carvalho e hoje eu quero falar com você um pouquinho sobre a minha experiência profissional ou minhas experiências profissionais. Sou psicólogo formado há mais de 16 anos, inscrito aqui no Conselho Regional de Psicologia de Alagoas. Sou psicólogo clínico, especialista em avaliação psicológica e psicologia clínica, me especializando atualmente em neuropsicologia. Sou psicólogo concursado da Prefeitura Municipal de Maceió, psicólogo do INSS aqui de Alagoas, também concursado. Sou psicólogo, consultor e orientador profissional, supervisor de processos e intervenções psicológicas, professor de docente em avaliação psicológica e psicologia do trânsito e também sou psicólogo responsável da Visos Cursos e Consultoria. Mas hoje eu quero falar da minha experiência como psicólogo das políticas públicas do SUAS. Como dito, eu sou psicólogo concursado da Prefeitura desde 2008, onde inicialmente iniciei a trajetória no CRAS aqui de uma região aqui do bairro da Pitanguinha e após 3 anos, onde atuei lá por 3 anos, passei para a Casa de Passagem Municipal, antigamente chamada de Albergue Municipal ou Abrigo Municipal. E é justamente sobre essas políticas e essas experiências que eu queria bater um papo com você. Em primeiro lugar, acho que é interessante trazer um pouquinho o que é o SUAS, que é a política da assistência social, as políticas do SUAS. E elas podem ser divididas em 3 grandes eixos, ou 3 grandes, vamos dizer assim, hierarquia. Nós temos os dispositivos de baixa complexidade, os dispositivos de média complexidade e os dispositivos de alta complexidade. Os dispositivos de baixa complexidade, como o CRAS, Centro de Referência da Assistência Social, onde inclusive atuei por 3 anos, tem como objetivo intervenções, ações e promoções para públicos, jovens, crianças, adultos e idosos, famílias e grupos que estejam em situação de vulnerabilidade do ponto de vista da cidadania, do ponto de vista de direitos, do ponto de vista de violência. Então, normalmente os CRAs, eles ficam instalados em bairros de regiões de maior vulnerabilidade, de regiões onde há maior índice de violência, pobreza, entre outras situações. Os dispositivos de média complexidade, como por exemplo o CREAS e o Centro POP, são dispositivos aí das assistências sociais, já tem como objetivo atender jovens, crianças, adultos e idosos que já estejam em situação de violência ou de violação de direitos. E os dispositivos de alta complexidade visam atender pessoas que também estejam em situações de violência, violação de direito, mas que ainda vivenciam uma situação maior dessas violências. Por isso que boa parte do público atendido nos dispositivos de alta complexidade, que são abrigos para crianças, jovens, adultos, idosos e famílias, e também dispositivos que atendem mulheres vítimas de violência. Esses dispositivos atendem público que estão em uma situação de extrema vulnerabilidade, já vivenciada, já instalada, ou vítimas de violência, de negligência e violação de direitos. No caso da Casa de Passagem Municipal, conhecido também aqui como Albergue Municipal, é um albergue ou um abrigo, melhor dizendo, que atendem adultos. Podemos dizer que os abrigos das políticas da assistência social, eles são divididos de acordo com o perfil do público. Nós temos abrigos para crianças, abrigo para adolescentes, abrigo para adultos e abrigo para famílias. Em alguns locais os abrigos podem ser também divididos por gênero, abrigo só para mulheres e abrigo para homens. No nosso abrigo onde eu atuo, o abrigo ele é para adultos de ambos os sexos, ambos os gêneros, tá? E o que é que faz o profissional de psicologia no albergue, no abrigo ou na casa de passagem municipal? Primeiro vamos conhecer um pouquinho qual normalmente é a finalidade e o perfil de público de um abrigo para adultos. E o funcionamento do abrigo, como é? O abrigo ele se destina, como já dito, a adultos de ambos os sexos. E esse adulto normalmente, qual é o perfil desses adultos? São migrantes, pessoas que são de outras cidades, inclusive de outros estados. Até já recebemos pessoas de outros países, argentinos, italianos, espanhóis, até mesmo americanos. Pessoas que tenham algum tipo de vulnerabilidade que impedem de estar na região, na cidade, que moram, é muito comum. Grande parte do nosso perfil são dependentes químicos que por causa
da dependência, e aí todo o contexto que envolve de violência, de criminalidade, eles não podem estar na cidade, no bairro que moram devido a ameaças, dívidas com traficantes, acabam estando em situação de rua e de uso intenso, e aí é encaminhado normalmente por programas tanto do Centro Pop, né, como das abordagens sociais, ou até mesmo dos consultórios na rua, fazem a triagem e encaminham esses usuários para o nosso serviço, bem como pessoas que estão com algum tipo de vulnerabilidade temporária. Por exemplo, situações de remanejamento de moradores de uma determinada região por algum tipo de calamidade ou algum tipo de ação pública do Estado. E aí esses moradores não têm para onde ir temporariamente, boa parte deles são encaminhados para o nosso dispositivo. O nosso trabalho lá não se confunde com atendimento clínico, mas é bom a gente entender que o conceito da clínica ampliada ele está em todos os serviços onde se insere psicólogos e psicólogas. Mas o nosso foco lá é justamente ações e intervenções que possibilitem o resgate da cidadania, o restabelecimento da saúde física, psíquica dos nossos usuários, ações que promovam o acesso a políticas, né, de direito do Estado, ações que promovam acesso a políticas privadas, inclusive, e também a reinserção familiar. A instituição, como o nome já diz, é casa de passagem. Era um abrigo antigamente, então não tinha um tempo definido para os usuários ficar, mas hoje é uma casa de passagem, tem tempo definido, normalmente de 7 a 15 dias. Boa parte dos usuários ficam esse perfil de tempo. Mas existem usuários, né, que passam meses na nossa instituição devido à vulnerabilidade e às complexidades que envolvem as soluções para os seus casos, como, por exemplo, ações para retirada de documentação, para inserção em programas de políticas públicas, para reinserção familiar, para ações que visem a sua capacidade de autossustento. Então, alguns usuários, mesmo sendo uma casa de passagem, acabam ficando meses. E eles lá têm acolhida o dia inteiro, 24 horas, tem equipe, tem profissionais lá para atendimento, tem as refeições, tem os encaminhamentos, o acompanhamento de boa parte desses usuários a ações encaminhadas, como por exemplo unidade de saúde, hospital, Ministério Público, ações visando sanar algum problema ligado à esfera judicial, entre tantas outras práticas que nós, profissionais de referência, os técnicos de referência, adotamos. Lá nós trabalhamos com tanto atendimento individual, quanto atendimento em grupos, com ações em grupos e ações individuais. E por fim, qual é o perfil do profissional de psicologia na atuação de políticas públicas? Eu costumo dizer que é muito importante e interessante que o psicólogo, que a psicóloga ou o futuro profissional tenha assim, um contato, tenha algum tipo de experiências com as práticas profissionais em políticas públicas. Em primeiro lugar, porque começamos a se apropriar melhor dos dilemas, dos conflitos, dos problemas sociais que a nossa sociedade vivencia atualmente. Em segundo lugar, podemos começar também a ter um contato com um perfil de público que talvez não seja a nossa realidade do dia a dia. Pessoas em situações de vulnerabilidade, perfis de pessoas marginalizadas, pessoas que inclusive não têm muitas vezes nenhum tipo de referência familiar, nenhum tipo de referência pessoal. Outro ponto que eu acho muito importante, que é fruto dessa experiência, é que amplia o olhar do profissional de psicologia, muitas vezes vinculado a muitos aspectos teóricos, técnicos e clínicos, e aí você acaba lidando com situações que precisam de intervenções básicas, inclusive intervenções que envolvem cuidados de higiene básico, cuidados de saúde básica, que já trazem um grande resultado. Eu costumo dizer que psicólogos e psicólogas que atuam em políticas de alta complexidade, como é o caso das políticas do SUS, mas também de outras políticas como educação, como saúde, eles acabam tendo um retorno de gratificação muito interessante, porque pequenas ações, podemos dizer assim, trazem grandes resultados. E outro ponto para fechar é que a gente começa a ver realmente essas pessoas como cidadãs, como cidadãs. Por quê? Porque muitas vezes, quantas vezes nós passamos na rua, vemos um morador de rua e nem percebemos ou reconhecemos como uma pessoa, como ser humano. Então é interessante sim que a gente possa ampliar esse nosso olhar. Com certeza a gente começa a ver pessoas em situações de vulnerabilidade de uma forma diferenciada e compreender também o quanto a psicologia ela pode contribuir para o bem-estar dessas pessoas, mas também para o bem-estar social.
Então, a dica que eu queria deixar para você: procure conhecer dispositivos das políticas públicas, procure ter algum tipo de experiência, fazer alguma visita ou conversar com profissionais que atuam nessas áreas. E procure também estar mais aberto, né, para conversar com pessoas que estão na rua, que estão em situações de vulnerabilidade e de violência. Afinal, nós escolhemos a psicologia para ajudar as pessoas a atingir o seu maior potencial. E isso envolve também ajudar a nossa sociedade a lidar com as suas dificuldades, seus conflitos e seus maiores problemas atuais. Sou o psicólogo Manuel Carvalho, foi um grande prazer bater esse papo com você aí sobre minhas experiências nas políticas públicas. Grande abraço.